Ô, Felipe, você foi buscar a cartolina que eu te falei? Então, né? Eu fui, mas não tem nada lá fora. Como assim nada lá fora? Não tem nada lá fora. Puf, sumiu. A escola tá num limbo, vazio. Como assim, mano? O que você tá falando? Você tá de sacanagem? Ih, rapaz. E agora? Alô, Cancãs! Bem-vindos a mais um Cantalks, o nosso programa diferente que ainda fala de animes. O nosso episódio de hoje faz parte de um breve intervalo em nossa temporada. Enquanto preparamos nosso arco do Egito, falaremos aqui sobre a obra mais surrealista dos animes, Sonny Boy. E hoje temos a alegria de ter conosco o apresentador do Segunda Popular e colega do Nate, do coletivo Soberana, o Terça. Ei, queridos, tudo bem? Aqui é o Terça, sou um dos hosts do Segunda Popular, um dos membros da Soberana, que eu construo junto com o Nate, e um grande fã de animes, então assim, fiquei muito surpreso com o Sonny Boy, acho que é um papo interessante. Vamos então passar rapidamente por uma ficha técnica só pra galera saber. É uma série original da Madhouse, não tem mangá, então a obra, o roteiro é completamente original. E foi dirigida pelo Shingo Natsume, que dirigiu Tatami Galaxy Time Machine Blues, que é muito bom, recomendo. E também o conhecidíssimo Space Dandy. E eu gosto muito que nesse anime toda a trilha sonora são bandas de verdade, não é tipo trilha composta, são bandas, músicas indies japonesas, especialmente a banda Gindan Boys, que fez a música Shonen Shoujo, que é a abertura, essa foi especificamente feita para Sonny Boy, mas se você reconhece o design de personagem de algum lugar, é porque é baseado na arte do famosíssimo ilustrador Hisashi Eguchi, que fez alguns mangás nos anos 70, 90, nada muito proeminente, mas ele é mais conhecido pelo seu estilo artístico, porque ele usa mais em propaganda e tudo mais, e traz a Sonny Boy um caráter muito específico de design de personagem, né? Mas então, antes da gente partir para a discussão, a gente precisa ir para sinopse. Presos em uma realidade paralela, uma turma de alunos usará seus novos poderes para garantir a sua sobrevivência. E aí, pessoal, vamos lá. O que vocês acharam aí inicialmente de Sonny Boy? No caso, eu e o Nathan, a gente reviu. Terça, você já tinha visto antes ou foi a primeira vez que você viu o anime? Eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, o Nate comentou e, tipo, eu vi o pôster e falei, beleza, e foi isso. Isso foi resultado do Kanshou, assim, eu e o Nate, a gente começou a fazer essa parada de acompanhar animes de temporada, né, uns anos atrás, e Sonny Boy foi um que a gente viu lá em 2022, que a gente ficou com esse sentimento de maneiro, não entendi nada, mas puta anime, gostei pra caralho, não sei porquê, mas eu gostei, sabe? E eu sinto que trazer você terça seria interessante porque você também é professor, lida com aluninhos, e eu queria imaginar qual que é a sua perspectiva de um ponto de vista de tipo, meu Deus, esses moleques estão numa ilha deserta, o que será que vai acontecer com esses pivetes? Como foi pra você assistir essa galera em desespero? A primeira coisa que me lembrou muito foi Digimon. Digimon tem uma vibe mais isekai mesmo, de criança sobrevivendo, assim. Só que é isso, tipo, você não sabe o que esperar do anime. Logo no primeiro episódio você vai tentando entender e, tipo, parece que vai pra algum lugar que você tá imaginando. E no segundo parece que é outra história, você tem que recapitular o que aconteceu. Então, tipo, você não entende muito bem o que tá acontecendo, exatamente a sensação. Tipo, eu não entendi direito, acho, as mensagens, mas os personagens você vai entendendo. Acho que isso é interessante. Eles são meio esquisitos, eu diria, no começo, assim. Eles parecem que não são muito seres humanos, mas aí você vai avançando, assim, e eu acho que não tem necessariamente um só protagonista, ele vai pra vários personagens, e eles começam a se entender, assim. Então, na verdade, me deu esperança, tipo, meus alunos são difíceis de vez em quando, mas eu acho que se eles caíssem numa ilha, assim, tipo, em uns 4, 5, 10 episódios, pelo menos, eles iam começar a se entender, assim. Mas eu acho que eles iam morrer no caminho também. Quando eu comecei a ver o Sonny Boy pela primeira vez, eu pensei que ele ia pra esse lado bem Senhor das Moscas, assim, que ele tem no primeiro episódio, né, de falar da organização social e a recriação da mesma sociedade dentro daquele contexto novo que eles se encontraram e tal. Só que assim, isso tá presente nos outros episódios, mas de uma forma que acho que a gente não espera, né? Ele embarca em várias discussões sobre a nossa própria realidade, na verdade a realidade deles ali, às vezes até mesmo sobre a fuga dela, que pode ser entendida até às vezes como a deriva, mas eu gosto muito sobre como o anime ele não se preocupa em manter uma coesão de forma, em ser aquele anime que você vai procurar todas as metáforas e entender que isso aqui vai ser necessariamente um representante daquilo outro. Ele meio que é o conteúdo querendo se mostrar na sua forma não pura, assim, mas sem a forma, na verdade, né?
Eu acho que ele quer dizer muito sobre qual que é o papel da fantasia, né, no geral. A fantasia como ferramenta de escapismo. Porque muito daquelas crianças lidavam com problemas da vida real, assim. E que num mundo onde as possibilidades são infinitas, a única coisa que resta é tempo para elas pensarem como elas vão lidar com aquilo, sabe? Então, a fantasia, ela se torna um lugar de reflexão do mundo real. E é o que a gente vê até o crescimento dos personagens no final, né? O menininho principal, né, que ele tem o poder de criar os mundos, o Nagara, ele tem essa questão de ser uma pessoa muito passiva, de não se impor muito, e a gente vê que ele dá um 180, né? E ele se torna uma pessoa que no final tá sorrindo pra vida, né? Ele tem esse niilismo otimista, né? Tá ligado Coco, a vida é uma festa? Aqui é Sonny Boy, a vida é uma merda, mas tá tudo bem. E o ponto é que tá tudo bem. A garotada vai saber lidar com isso. Porque, mano, são adolescentes, tá ligado? Eu não espero que nenhum deles tenha maturidade emocional pra lidar com nada do que tá acontecendo. Só que eles conseguem de um jeito ou de outro. O importante é você seguir em frente, não é fazer certo. Eu acho que vai um pouco por esse lado mesmo de... Enfim, a gente já foi mais jovem também, ou até adolescente, que a gente talvez se comunique mais. E a gente tenta procurar sentido, tenta procurar caminhos, até porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, sabe que, sei lá, tem que continuar estudando e tentar fazer uma faculdade. Mas realmente, assim, acho que ser adolescente talvez tenha muito mais a ver com sentido que explicar. E essa foi a sensação que eu tive prazer, assim. Eu falei, mano, talvez nem tudo seja pra ser entendido, seja o visual, seja os diálogos dos personagens ali, que às vezes uma coisa não conversa com outra direito. Mas a sensação, você fala assim, não, tudo bem, eu tô tendo uma experiência aqui que é mais do que válida, assim. E até dizer isso, vai ser um anime difícil de explicar pras pessoas, até o que você sentiu ou o que acontece, mas essa sensação de prazer, tipo, cara, se no final a gente tá falando de arte, que talvez seja esse o ponto, né, a gente não precisa necessariamente conjecturar e entender, a gente pode ter essa experiência e compartilhar com os outros e ir agregando, sabe? O Felipe tinha mandado pra mim no privado, né, um vídeo muito interessante, que era uma reflexão sobre Sonny Boy, em que ele trazia os pontos de vista da Susan Sontag, né, que era mais sobre essa parada de, se você ficar cavucando, você vai acabar destruindo o propósito não o propósito da arte, né, mas existe, assim, uma coisa muito essencial em você não entender a si próprio, você ter essa camada de desconhecido que é tão importante quanto você ir atrás de sentido. O que eu acho curioso é que, assim, sempre que a gente vai interpretar uma obra de arte, vai interpretar um texto, vai interpretar uma passagem, ao mesmo tempo que você toca naquilo, aquilo te toca e as coisas, elas não têm mais uma forma pura, elas não têm uma forma preservada, assim, não tem como você simplesmente olhar para uma obra de arte, ou nesse caso para Sonny Boy, e dizer, Sonny Boy é isso na sua essência e toda a passagem, todo esse episódio aqui vai querer dizer apenas isso, sabe? Então, o que eu acho que é muito bom do Sonny Boy é justamente você tornar inútil esse movimento de tentar trazer um sentido único pra obra, sabe? Justamente por ele jogar tanto com o abstrato, eu acho que é isso que o Terça trouxe pra gente, assim, de, cara, eu não consigo achar a forma da mensagem que tá sendo passada aqui bem estruturada, mas ela consegue me comunicar uma coisa que eu entendo muito bem, que me atinge no meu âmago diretamente, sabe? E eu acho que é muito bom, porque, assim, não quer dizer que não dê pra gente procurar sentido, mensagens bem direcionadas. Por exemplo, no episódio 3, a gente tem um questionamento à própria noção de propriedade privada, que se consolida quando a Mizuho dá um item pro Nagara e é um outro tipo de sociabilidade que é possível naquele mundo, mesmo que não pareça, já que as regras que aparentemente estão impostas pra ele na primeira instância é de que você tem que pagar por tudo aquilo que você pega. E meio que é eles aprendendo a viver nessa sociedade que eles não escolheram as regras do jogo do capitalismo, como a própria Mizuho fala. Tipo, o capitalismo é assim que funciona e eu não posso fazer nada. Só que no final do episódio ela mostra que sim, é possível. Só que essa discussão ela tá para além das relações interpessoais deles ali. E eu gosto muito também sobre como ele traz uma reflexão sobre a participação dos indivíduos dentro dessa sociedade ou desses mundos que eles vão descobrindo com regras que eles não escolheram, mas que eles têm que aprender a jogar, eles são empurrados a isso. E aí o terceiro episódio ele questiona e se eu não quiser? E se eu não me sentir bem fazendo isso? Que é o episódio onde as pessoas elas vão desaparecendo, né? Elas desaparecem e ficam petrificadas e você não consegue mais encontrar elas ali. E, cara, assim, na primeira camada, claro, a gente pode falar, não, porque é uma analogia aí pra depressão, pra imobilidade, que é colocada pelo capitalismo e por esse modo de produção que a gente vive.
em a gente ser produtivo, participar na divisão social do trabalho, com o lugar que nos é imposto, etc. Mas também o momento em que eles conseguem levantar o véu é no momento em que eles se propõem a entrar nesse lugar e entender essas pessoas e resgatar elas de volta, né? Construir a sociabilidade de novo, resgatar essas pontes dos laços sociais entre os alunos ali. Então, o Sonny Boy é muito bom porque, assim, é a mesma coisa que o Terça estava falando no começo. Eles vão aprender a lidar e escapar ou não desses novos mundos que eles se encontram, baseado nas experiências que eles vão construir juntos. Existe muita questão da privacidade pessoal de cada um, em vários episódios, né? E o quanto que essa galera tá disposta a se mostrar pro mundo, tudo mais. Assim, a gente pode ficar conjecturando um monte de coisa sobre Sonny Boy, mas realmente tem momentos que é muito difícil de você sentar e tirar alguma coisa, como, por exemplo, o episódio dos macacos jogando beisebol. Os macacos jogando beisebol ali me pegou complicado, porque o Rajdani, um indiano, não foi ele, foi acho que o maluco que joga beisebol, né, o maluco o Ace. Ele contou uma belíssima história sobre, tipo, como haviam macacos, uma sociedade de macacos que aprendeu a jogar beisebol, e um deles se recusou a quebrar as regras do beisebol, sendo que não haveria uma punição para tal, mas ele foi punido pelos seus outros macacos, colegas, companheiros, por não ter seguido um consenso comum. E acho que isso diz muito sobre a garotada que se sente, tipo, fora do status quo, assim, de que não sabe lidar muito bem com as outras pessoas, como todo mundo, né? Porque a gente tem o Azakaze, que é o boladão, fodão, que a galera toda gosta, e tem os mais excluídos que a galera às vezes nem lembrava o nome deles, né? E a gente sabe também que o mantimento dessas relações é muito superficial, porque, por exemplo, no episódio em que a gente descobre que tem uma das meninas que lê a mente das pessoas, lê os pensamentos, a gente vê que cada um pensa coisas muito diferentes. Então, os manos que pensam que o Azakaze falam, né? Nossa, como você é da hora, parabéns por você ter o poder da hora, não sei o quê. No fundo, eles estão pensando, puta, que cara mala. E acho que ser confrontado diretamente num mundo fantasioso que joga essas coisas muito pra fora deve ser, assim, assustador. Especialmente uma galera que tem, tipo, seus 15 anos, sabe? Sim. Mas, assim, o episódio do macaco, eu parei pra pensar numa brisa muito maneira, que é a questão a negação. A negação diante do confronto com a realidade. Por quê? Toda a história que o Cap conta é a de uma liga que vai se tornando um espetáculo. No final, a gente tá naquela situação de jogo perfeito, onde o macaco azul, que não tem como eu não lembrar do Antônio Tebet falando da bola azul. O macaco da bola azul. Mas o macaco azul, ele vai fazer o game perfeito, tá assim, tudo tava arrumando pra isso acontecer. As pessoas já tinham essa expectativa, aquela realidade já tava acomodada, só que o mundo se moveu. O mundo se moveu e fez com que ele errasse. Nesse momento em que o Cap fala que o mundo se moveu, ele tá tão imerso dentro da própria história, ele tá tão imerso dentro do próprio conto que ele tá relatando, que ele mesmo acredita que o mundo se moveu. Mas o macaco juiz, ele sabe que não é o que aconteceu. Ele sabe qual foi a realidade, ele sabe o que aconteceu ali, que há alguma coisa errada naquele show, e ele precisa simplesmente apontar isso. Ó, isso aqui aconteceu, isso aqui tá errado. Então, ele naquele momento se recusa a se juntar ao delírio, a cantar aquela música que já tá comprada por todo mundo. Ele basicamente rompe com a ideologia que tá ali dominante, entende? O que eu quero dizer é, quando o Nagara fala que o que morreu foi o beisebol, na verdade, é que esse momento em que um se levanta para falar contra a ideologia imposta, o jogo que tá montado para ser feito, que é assim, é o que todo mundo tá esperando que aconteça. Não tem por que você esperar alguma coisa diferente ou agir para tentar mudar essa realidade ou desvelar a realidade que se mostra à frente dela, porque a ideologia é mais forte. No momento que alguém se coloca contra isso, ao rejeitar essa pessoa, ao rejeitar o que essa pessoa tem a dizer, ao atacar aquele que traz a realidade à tona, o próprio sistema mostra que ele mesmo tá morto, que ele mesmo tá condenado, entende? Então, é meio que a ferida aberta, o sonho que morreu. O mundo se moveu e, tipo, não há nada errado com o sistema. Na verdade, o mundo tá errado. É tipo, as pessoas querem colocar a culpa naquele que é abstrato e não no concreto que tá ali, entende? Então, cara, foi uma brisa que eu olhei assim e fiquei, cara, não pode ser só um episódio de macaco jogando beisebol, mas às vezes pode, como a gente falou aqui, estaria tudo bem também.
Só que eu acho que o anime ele deixa isso muito claro quando ele coloca o Nagara na posição do macaco juiz, que a gente vai descobrir isso no final. Aquele cara que eu já esqueci o nome, mas que é quem fala pra ele, se você perder, tu vai mandar a gente de volta pra casa, eu não quero saber. O Ace. Exato, porque meio que todo mundo já tava nessa expectativa. Quando as pessoas descobriram que o poder do Nagara era saltar de mundos, essa era a bola que tava cantada. Aquilo era o que tinha que acontecer, era o próximo passo lógico na sequência de eventos. E aí o Nagara mesmo, ele descobre que, cara, meu poder, ele não permite eu voltar pra onde eu quero. Então, assim, não vai acontecer. Essa é a realidade concreta, sabe? Por mais que vocês queiram viver o sonho, essa é a realidade concreta. E aí é isso, a partir desse momento em que as pessoas querem negar a realidade, mas há alguém que desvela ela, essa negação, esse delírio, ele tá fadado à morte. Então, isso não necessariamente serve de analogia só para o capitalismo. Estamos indo atrás de você, Jeff Bezos. Mas, também para, cara, vários momentos da vida, assim. Acho que principalmente na adolescência a gente é levado a lidar com a desconstrução e a morte de várias realidades que a gente constrói na nossa cabeça. Total. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. Uma coisa que o anime que eu acho que ele reforça, eu acho que o episódio do macaco vai um pouco nessa linha, e acho que, como você falou, alguns outros episódios reforçam o ponto de que é um anime onde os personagens estão tentando entender o que tá acontecendo e se entender, enquanto a gente aqui fora tá tentando entender o que tá acontecendo e se entender também. Eu acho interessante como essa obra vai se trocando, né? E aí eu acho que isso que, enfim, pra chegar num ponto que eu não sei que a gente falou tanto ainda, talvez pra quem está ouvindo a gente, essas coisas, eu acho que é um anime que tem sempre um potencial de ser frustrante. Eu consigo imaginar várias pessoas que, tipo, que eu recomendaria e elas iam odiar esse anime. Acho que justamente por isso, a gente talvez seja uma coisa mais ocidental, talvez seja uma coisa mais da nossa área, de buscar uma explicação, tipo, a gente parece não entender o anime, ou a gente não sai com uma mensagem que nos inspire, a gente perdeu tempo. E acho que tem obras que são mais prejudicadas do que isso. Pra mim, assim, na hora, tudo que eu falei agora se aplica, por exemplo, a Evangelion, que as pessoas têm análises e análises, e se você não entendeu o Evangelion, você perdeu o seu tempo. E que Sonny Boy tá parece explicado. que é tipo episódio 23 e 24 de Evangelion o tempo inteiro, isso. né? Nossa, é só isso. Porque Evangelion, tipo, parece que vai pra algum lugar no começo. Tem robô gigante, tem monstro, você tô sacando. Aí no final você... É isso, você só sente, porque você não entendeu porra do que tá acontecendo. E a galera coloca isso como uma frustração, é interessante, que talvez seja uma visão muito diferente que a gente possa ter de consumir arte, do que pode ser. Cara, e olha que louco, e essa própria frustração entra na questão da negação. Sim, exatamente. De tipo, não, eu não posso não entender. O jogo não pode ir nesse sentido. E aí você vai o quê? Vai matar o juiz, que é pichar o estúdio da Gainax, né? Quando você não gosta do Evangelion. É ameaçar o Hideaki de morte. Exatamente. Como é isso, é uma negação à perda do tempo, talvez, ou ao investimento emocional que alguém fez, ou à expectativa que ela inventou na cabeça dela. E aí eu falo, a gente chegou no nível de ameaça ao autor. Então é porque a pessoa realmente nega o que tá acontecendo ali na realidade dela. E que, cara, a construção da cabeça do adolescente, a parte da negação, ela realmente tem um ponto que às vezes ela chega a ser violenta, assim, sabe? Tipo, não necessariamente violência física, sim, mas ela pode ser violenta no sentido de como ela afeta o próprio indivíduo, né? Então, é aquele momento da catarse, de, tipo, os macacos ficaram, tipo, com as emoções a mil e tal, acho que também passa um pouco por essa questão. Todo personagem, pelo menos principal, assim, passa por um momento de lidar com a sua negação. A Nozomi lidar com o fato de que ela tecnicamente morreu. O Asakaze tem que lidar com o fato de que ele não vai ser o Paul Atreides da galera dele. Tá ligado? Que, aliás, é muito engraçado, que aparece uma professora loucaça, do nada, fala, gente, ele é o profeta. Aí o Asakaze fala, beleza, Duna. Pronto. O Nagara tem que confrontar o fato de que ele é um passivo e, assim, apático ao mundo, né? E confrontar de que a vida dele é miserável. A gente tem pequenos momentos que mostram que o apartamento dele tá cheio de lixo, ele não tem envolvimento com os pais dele não têm envolvimento na vida dele, e ele precisa aprender a seguir em frente, mas pra ele é muito difícil. A Mizuho, que é a dos gatinhos, a senhora Amazon, né? É muito engraçado que primeiro a gente acha que o poder é dela, mas na verdade o poder são dos gatos. Muito louco. E ela tem que confrontar com o fato de que se ela voltar, pode ser que os gatos tenham morrido, e os gatos são uma âncora dela, né, da realidade, assim. E assumir que isso pode acabar quando ela voltar é assustador. Então, a fantasia torna-se um apelo pra ficar pra muitas pessoas. O molequinho com a estrela na bochecha, o Roshi, que é aquele cara super good vibes, que eu acho, na verdade, ele super sinistro, que sabia que a escola ia pra outro buraco,
e não contou pra ninguém. Chega um momento no episódio, que acho que mais ou menos no 5, em que ele convence geral de que, tipo, mano, galera, é isso, não tem como ir embora, vamos viver aqui. E pronto, ele é uma pessoa que ficou muito... Ele levou a negação consigo mesmo pra muito tempo. E aí o Rajdani conta, depois que ele passa mó tempão, de que houve uma pessoa que queria descobrir a morte porque ela não conseguia ver as pessoas felizes. Só que o Roshi, sendo a única pessoa que sabia da verdade, não conseguiria ser feliz. Então ele, buscando a morte, se mudou tanto que ele se desconfigurou. Ele houve uma morte de uma pessoa no sentido meio absurdista, digamos, né? Morte de personalidade, morte de consciência. E ele se tornou uma pessoa que aceitou, né? Então, às vezes, a morte, ela é um passo muito essencial na vida de um jovem para que ele aprenda a seguir em frente. Eu fui lidar com morte, pessoalmente, eu já tinha meus 20 e poucos anos de idade, sabe? Eu não tive essa experiência brutal de uma mudança de paradigma tão cedo na minha vida. Eu nunca me mudei, sabe? Eu sempre morei mais ou menos no mesmo lugar, sempre estudei na mesma escola, conheci as mesmas pessoas. Pensar que eu, com a imaturidade que eu tinha naquela idade, dessa galera, é assustador pensar que as coisas podem mudar de um dia pro outro, assim. E eu queria perguntar pro Terça, especialmente, sendo professor, porque eu sei que escola não é só ensinar coisas, né? Eu sei que é muito do processo de formação como pessoa. Socialização é extremamente importante, que é um dos argumentos muito contundentes contra a homeschooling no geral, por exemplo. E eu queria perguntar como que no dia a dia você enxerga esse desenvolvimento na galera, se você enxerga, se você tem alguma participação mais ativa nesse processo, sendo professor. Cara, é meio doido que, assim, eu sou professor de história, então acho que é uma relação muito diferente do que um professor de matemática, do que um professor de química, de exatas, via de regra, assim, né? Entre outros fatores que normalmente eu dou aula para ensino médio, então eu tenho uma idade relativamente próxima, vamos dizer assim, dos meus alunos. Eles ainda são a mesma geração que... são geração Z, no caso, então é uma geração só de diferença. Mas mesmo assim, é muito doido lidar com... Eu acho que a adolescência é uma fase tão específica da vida. Eu acho que depois de adulto a gente muda muito, mas a gente toma nossas decisões, a gente tem um pouco mais de perspectiva. O adolescente, ele vive e eu acho que isso é a parte legal. Eles vivem num micro-universo que normalmente às vezes é só a escola, ou é a escola e o teatro, são dois núcleos e a família, né? Nossa, é assustador. Eu parei pra pensar nisso. Tipo, eu lembrei disso a época que os conhecidos à minha volta era a minha escola, era a minha turma só, porque a gente não falava muito com os mais novos, os mais velhos também, eram o quê? 50, 60 pessoas, e aí eles estarem ilhados no anime, eu falei, mano, mas a vida deles era isso aí mesmo. Tipo, até porque alguns nem tinham contato com família, como a gente vê, alguns especificamente, tipo, odiavam, não tinham que ter problemas, então não mudou tanto, tá ligado? É meio muito assustador falar isso, assim. Sinto que quando a gente é adulto, enfim, os problemas são maiores, eu diria, é uma relação muito diferente com a vida que a gente tem, mas, sei lá, a gente tem uma perspectiva mais realista das coisas, acho que a gente pode tentar fazer algo. Eu me culpo muito de, às vezes, não ter mais amigos, ou não conhecer mais gente, mas eu falo, beleza, vou resolver isso. E a gente tenta ir em festas, tenta ter mais sociabilidade, né? E o adolescente não, a única coisa que ele pode tentar fazer é aceitar a realidade dele. Ele não tem poder aquisitivo, ele não tem maioridade penal, ele não tem formação, né, pra saber o que ele tá fazendo. Então é interessante, é uma realidade muito específica, as pessoas que os adolescentes aceitam muito, porque não tem outras opções, mas é um microverso. É muito engraçado ver um microverso fora, assim, porque, assim, caralho, a nossa vida realmente é maior depois de 10 anos, né? Talvez até menos, 7 anos, dos 15 aos 22, eu acho que já a sua perspectiva de realidade é completamente diferente, assim. Agora que você falou dessa questão do microverso, eu até lembrei de um negócio, né? Tipo, a gente tem toda a cena que a gente descobre que a Nozomi não tava mais entre eles ali no colégio, que eles estavam fazendo a cerimônia de final de ano, assim, sem ela. E aí tem flores para a Nozomi e tal. Mas assim, e se fosse só ela, tipo, mudou de escola e pro adolescente isso é morrer, assim, tipo, porque tu nunca mais vai ver essa pessoa, né? É, aquele amiguinho que saiu na quinta série e você nunca mais viu, tá ligado? Isso aconteceu comigo e eu reencontrei essas pessoas no futuro. Sim, então. É um pedaço da sua vida que some e você não percebe. E viver nesse microcosmo adolescente é muito estranho quando você olha em retrospecto, porque eu tenho 28 anos hoje, eu olhando para o Nathan de 18 anos, que foi quando eu comecei a me desabrochar pro mundo, conhecer coisas, tá ligado? Eu lembro de ver o meu primeiro beijo gay na rua, assim, e é uma coisa que na minha comunidade que eu estava inserido não era nem um pouco comum. Então, assim, você ter agência somente a seus pensamentos, suas emoções e sua relação com os próximos para tornar a realidade mais tolerável é um fardo
descomunal pra uma pessoa muito jovem. E agora imaginar que tem 30 gato pingado no meio do mato, numa ilha que tá afundando, com gente que pode distorcer a realidade, sei lá, é enlouquecedor. Especialmente com o fato de que não há um motivo pelo qual eles foram jogados pra ilha. É uma das coisas que é mais destruidora. Não tem motivo pra eles estarem à deriva, só aconteceu. Como você lida com coisas que só acontecem? Você engole e segue em frente, você pode espernear, bater o pé, bater a cabeça na parede, não sei o quê, mas você só tenha você mesmo e seus recursos emocionais pra seguir em frente, sabe? Aí eu queria lançar a pergunta, dos episódios aí, qual foi o favorito de vocês? Eu acho que o primeiro, sem sacanagem, assim, o primeiro é isso, eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Eu não li uma sinopse desse anime quando eu cliquei no vídeo, assim. E, tipo, a primeira vez que você vê a arte é bonita para um caralho, assim, é assustador. E é isso, não é só o formato do personagem, é a fluidez da animação, é a cor, é a trilha sonora, é a movimentação dos personagens. É ver tudo isso na loucura que pode ser o episódio. O que mais me pegou foi o primeiro, no sentido de falar assim, tá, beleza, não faço ideia do que tá acontecendo aqui, mas eu quero clicar no próximo. E aí, apesar dos outros terem outras propostas, cada episódio você conhece um pouco mais os personagens. Então existe esse resquício de alguma coisa que você acha que tá avançando, tá entendendo, né? O primeiro me pegou muito de surpresa, foi o meu preferido mesmo. Olha, eu fico em dúvida com alguns. Eu gosto muito do episódio da Torre de Babel invertida. Eu gosto muito do episódio que o cachorro Nanami conta a história dele, de que a galera fica com a doença, aqueles cheio de cristais vermelhos e tal. E eu gosto muito do episódio em que eles voltam. A Mizuho e o Nagara voltam com a música tocando no fundo e eles correndo naquele multiverso maluco. Mas acho que eu vou escolher o da Torre de Babel, porque quando eu cheguei nele, assim, a gente acompanha esse anime lançando. Então, assim, foi muito mais distoante da minha realidade assistindo esse anime lançando conforme iam os episódios, né? O episódio da Torre de Babel, eu acho que ele traz uma mensagem muito curiosa, que é essa coisa de você questionar a ordem das coisas. Porque a galera tava ali construindo uma torre ao contrário faz mais de 1000 anos e ninguém decidiu se perguntar pra onde ela está indo e por que ela está indo de ponta cabeça, né? E tudo que você precisa é de um salto de fé pra encarar as coisas de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva diferente, que é literalmente o que o Nagara faz quando ele literalmente só dá um passo pra fora da janela do cara da torre. E esse é o caminho pra fora, né? Esse é o que torna ele possível de chegar ali no cara que fica pendurado na barrinha e poder voltar pra realidade. Ou seja, a coragem que se precisa pra encarar as coisas de outra maneira é muito insano, especialmente você exigir isso de um jovem adolescente, sabe? E eu preciso lembrar que esse anime, ele é meio cruel. Ele mata gente, tá ligado? O moleque morreu ali, ele foi comido por um bicho na caverna. Tem gente levando o taco de beisebol no primeiro episódio, tem sangue, tipo, ele é meio gráfico, assim, o negócio. E como as coisas são tão surrealistas no Sonny Boy, essas coisas mais brutais, mais pé no chão, passam meio despercebido no meio do caos. Eu acho que diz muito sobre essa coisa de quando você não consegue processar um trauma quando ele acontece, você só consegue processar um tempo depois. Quando você tem ali o seu recurso emocional pra sentar e falar, tá, o que aconteceu foi muito insano. E eu sinto que isso teria acontecido provavelmente quando Nagara e a Mizuho voltaram pra realidade, que aliás eu tenho que dizer que é realidade triste, né? É uma mudança de tom muito brutal. Tá chovendo, não tem tanta cor quanto tem na ilha, no mundo fantasioso. E aquele papo de paulistano, né? E o trampo, como é que tá? Tá uma merda. Como é que tá? Tá ligado aquele vídeo que é tipo, o cara tá descendo a escada, a mina sobe a escada, eles se trombam, aí a mina fica, não, espera, não quero ser mais uma formiga na sua vida. Sim, que é uma rotoscopia, né? Não quero ser mais uma formiga na vida dos outros. Eu sinto que tem uma vibe meio assim, só que feita com um pouco mais de maturidade, sabe? Agora, sobre esse episódio da torre, antes de falar do meu favorito, que eu achei muito maneira que essa semana eu trabalhei pra caralho no trabalho. E aí aquela coisa do trabalho alienado, né? Eu me senti muito levando a porra do tijolo pra baixo da torre, assim. Que caralho. Por que eu estou fazendo isso, sabe? É foda. E você vai fazer isso pelo resto da sua vida. Eu tô tipo, mano, pelo amor de Deus, socialismo venha logo, a gente precisa. Só que o meu episódio favorito, além do último, eu gosto muito também da mesma cena, assim. Quando eu parei pra rever, né, agora o último episódio, porque eu não consegui ver todos a tempo dessa gravação, vi até o 10. Mas o último eu fiz questão de ir nessa cena deles voltando com a música tocando no fundo, porque era o que mais me marcou de Sonny Boy, assim. Era
Eu penso em Sonny Boy, eu penso nessa cena. Mas o meu episódio favorito, assim, é o da história do Yamabiko, justamente. Porque a gente é levado a conhecer essa personagem, que o poder dela, basicamente, é o controle, né? Ela tem o controle sobre toda a situação, não falta comida, o clima está sempre agradável, ela pode mudar o dia pra noite, a noite pro dia. Tudo ali, pra ela e ao redor das pessoas, as pessoas que estão ao redor dela, tipo, vai funcionar muito bem. E ela é uma pessoa extremamente autoastral, né? Ela é uma pessoa que simplesmente não tem tempo ruim. Tipo, não tem sentimentos ruins, não vê maldade no próximo. E eu acho que um dos temas muito importantes que é trabalhado nesse episódio é a questão de você também aceitar que você vai sentir coisa ruim. Você vai ficar triste, você vai odiar os outros, você vai cultivar sentimentos ruins por outras pessoas que às vezes você acha que podem não merecer, mas meio que faz parte da vida, tá ligado? Faz parte também você ter arrependimento. Esse é o episódio do Se Arrependimento Matasse, tá ligado? Pra mim. Porque no final das contas é isso, assim. O momento em que ela vê que não consegue alcançar outra pessoa, salvar essa outra pessoa, meio que é um baque tão forte pra ela que ela fica impotente. E a materialização, a externalização desse sentimento acaba sendo os cristais saindo, assim. Então, eu acho que é um episódio muito bom, assim, pra meio que internalizar no espectador essa discussão de como você lida com a negação que você mesmo tem pra com o mundo, sabe? Propósito é uma coisa que cobre muito os personagens. Especialmente o nosso Azakaze Atreides. Ele toma muito por si aquela coisa de, tipo, tem que salvar a turma, tem que salvar a galera. E confrontar a realidade de que não vai ser ele, vai ser o Nagara que, tipo, é a porta pra sair de lá. Pra ele é desolador, assim. E essa é uma coisa que, porra, o Yamabiko viveu 5.000 anos naquela realidade. E é uma coisa que ele ainda sofre em lembrar, sabe? Não dá pra gente exigir que, tipo, pô, a molecada é muito imatura. Porque mano, a galera é imatura, tá ligado? Eu não sei lidar com essas coisas hoje. Quem dirá com 16 anos no colegial. Então eu acho que, bom, eu faço aqui minhas considerações finais de que, tipo, Sonny Boy é um anime excelente, que passou debaixo do radar de muita gente. Ele exige uma cabeça muito fresca e exige que você se desprenda dessa coisa muito mercadológica de, tipo, consumir um negócio e extrair uma essência e andar com ela por aí pra que você possa falar pros outros, Sonny Boy é sobre isso, porque você não vai conseguir. Precisei de 2 vezes pra assistir pra conseguir formular alguns pensamentos sobre alguma coisa e óbvio que a gente ainda tá arranhando muito a superfície. E, assim, ver uma coisa que, basicamente, quebrando o tabu, né, está quebrando padrões de mídia de hoje em dia é realmente muito bacana e acho que é o propósito todo do Kan Show, né, que a gente gosta. Então, por favor, façam suas considerações finais. Eu acho que Sonny Boy é uma brisa que eu tive, e enfim, eu não tinha essa informação, mas depois que vocês falaram no começo do episódio, eu acho que fala muito sobre também, de que não tem um mangá, né? Ele é uma mídia, supostamente, que foi pensada para ser um anime. E, pô, é isso. Acho que, enfim, eu sei que vocês gostam disso tanto quanto eu, então a maioria do que a gente consome de anime tem a ver com uma adaptação de mangá, né? Uma obra que é feita para ser adaptada, enfim, isso é mercado. Mas, caralho, é impressionante o potencial de uma mídia, ela por ela, sabe? Mangá que foi feito só pra ser um mangá, que não almeja, porque os mangás também almejam ser adaptados, então a linguagem também não é pura, entre aspas, não é o que poderia ser. Então ver uma animação que, não, a gente imaginou isso aqui, algo que só seria cabível numa animação. Não seria a mesma coisa se fosse um mangá, ou se fosse só um áudio, ou se fosse um vídeo do YouTube, né? Eu, inclusive, a minha experiência foi de vocês, eu assisti tudo de uma vez, eu não vi semanalmente, mas é isso, não sei se é o auge, porque eu estaria comprando com outras coisas, mas assim, é o melhor que a gente pode ter para um tipo de experiência pensada nela, assim, e acho que Sonny Boy pega isso de um jeito que era difícil de explicar, fala, não, vamos fazer o que dá para fazer com anime. Vamos fazer loucura, vamos fazer cor, vamos fazer som, vamos tirar o som, porque tirar o som no audiovisual causa uma sensação hiper diferente na gente do que em outros cenários. Então, porra, saber aproveitar uma mídia sei lá, acho que é o melhor prazer que dá pra ter de consumir, tá ligado? Ler um livro que você fala, pô, isso aqui era pra ser um livro, isso aqui era pra ser uma série, uma novela, um anime. Acho essa sensação a melhor que me traz, assim. Eu lembro que até mesmo na época, eu e o Nate, a gente chegou a ter uma discussão sobre, tipo, como assistir um anime original dava muito mais gosto do que
de consumir as coisas de bate-pronto, sabe? Quando sair a listinha de animes, aí, pô, esse aqui é original, esse aqui tipo, vai mostrar alguma coisa diferente. Uma coisa que eu acho muito interessante do Sonny Boy é essa questão da... Às vezes é o excesso, mas às vezes também é a ausência de forma na discussão. Então eu acho que o anime ele te permite sentar, olhar, e ao invés de você entender o anime, às vezes você acaba se entendendo. Então ele consegue te levar numa viagem a cada episódio que ela é muito pessoal, assim. São reflexões que eu acho que você acaba tirando que vão dizer muito mais sobre você e como você superou os processos que o anime tá trabalhando ali, do que ele te dá te contar uma narrativa completamente linear, bonitinha, que quer dizer bem. É o que o Terça falou, né? Você vai se entendendo enquanto você vai assistindo anime. E acho que essa é a parada. Você tem que se retirar um pouco do Sonny Boy e falar como que você está reagindo a essa cena. Como você está reagindo a esse cenário. E ter esse processo de autorreflexão é pouquíssima coisa que faz. E eu acho que, como também o Terça muito bem falou, são poucas as obras que manipulam muito bem o meio onde elas estão, que podem causar esse tipo de sensação em você, tá ligado? Eu não consigo sentar e falar aqui que eu assisti uma coisa que me lembra Sonny Boy, porque isso nunca aconteceu. E eu acho que diz muito sobre a obra e vale muito a assistir. Bom, então a gente vai encerrando esse papo extremamente introspectivo. Eu acho que não posso dizer para as pessoas o que elas têm que sentir, apenas dizer que elas vão sentir. Mas enquanto essa discussão fica no limbo, a gente deixa vocês aqui. E claro que Terça, nesse momento, você dá as suas redes sociais, fala do Segundo Popular e tudo mais, esse espaço agora é seu. Então, queridos, o meu @ é pqterça, porque justamente todo mundo me pergunta porque meu nome é Terça, e acho que essa foi a ideia mais genial que eu tive. A gente, no momento, eu e o Nate, a gente tá produzindo junto com outros membros da Soberana o Segunda Popular, que lança episódio a cada 15 dias, sempre numa segunda-feira. A gente fala de filme, vamos falar de música muito brevemente também, mas enfim, cultura pop com comunismo, é assim que eu vendo esse programa pros meus alunos, inclusive, mas eu tomei bronca da direção, inclusive, então não fala assim. Eu tomei bronca de falar de comunismo em sala, então ia chegar. Não, foda. E também faço parte da Soberana, assim como o Nate, e falamos sempre de comunismo, de outras formas também, tentar acessar o maior número de pessoas, e espero que tenham gostado. Porra, adorei que o Nate me chamou pra um tema de coisa estranha. Tipo, me chamem pra animes estranhos mesmo. Não quero falar, tipo, de Full Metal, ou sei lá, de Nanatsu no Taizai. Me chamem pra animes esquisitos e eu conto a volta. E se você tiver interesse em ouvir mais sobre realidades paralelas, siga o Kanshou nas redes sociais, em @KanshouPodcast no Instagram, no Twitter e TikTok. E caso queira contribuir com as nossas viagens escolares, entre em apoia.se/KanshouPodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Fique ligado também nos próximos episódios do Kantalks, pois nós estaremos lá.